Vocês que estão acompanhando aqui no canal é a história de muita gente que saiu da sua cidade para morar em João Pessoa. Esse é o meu caso. Mas hoje a gente vai fazer diferente. A gente vai entrevistar uma pessoa que saiu de João Pessoa para morar em outra cidade. Ou melhor, essa pessoa saiu de Brasília, foi morar em João Pessoa, veio morar em João Pessoa e retornou para Brasília. E o que eu quero que vocês fiquem atentos é a questão do processo de mudança e do processo de retorno para a cidade natal. Então, vamos acompanhar a história do Rodrigo? Rodrigo, obrigada por topar participar, hein? Eu que agradeço aí pelo convite. Vai ser um prazer compartilhar com vocês aí a minha experiência, né? Que é a minha história, que é algo particular, que eu acredito que vai ajudar muita gente aí. Vai ajudar mesmo, Rodrigo. E eu quero iniciar contigo com aquela pergunta mesmo para contextualizar as pessoas que estão assistindo. Como que veio esse processo, essa decisão de você mudar de Brasília para João Pessoa? Me explica um pouquinho. Bom, primeiramente, já era um objetivo, né? Eu gostaria já há muito tempo de morar no Nordeste. Essa ideia já existia dentro de mim. Aí, depois de um tempo, eu compartilhei com a minha esposa, perguntei o que que ela achava. E aí, a partir daquele momento, porque assim, eu tenho parentes no Nordeste também, só que é mais pro lado da Bahia, mas não era o local que me chamava atenção para morar, né? E aí foi a partir desse momento que eu compartilhei com ela, perguntei o que que ela achava, se ela concordava, se ela poderia, o que que ela achava. Ela falou que abraçava a ideia também, né? E a partir desse momento nós passamos a nos organizar para a gente poder, a decisão já estava praticamente tomada, só que é preciso você ver para onde você vai, por quê, o local. Aí foi a partir daí que a gente fez esse processo, né? E isso é muito importante, né, Rodrigo, essa questão, porque você demora para decidir, assim, sabe? Porque, tipo, decidir mudar é uma coisa que exige muita coragem. Aí você vai demorando, postergando, aí quando você decide, é assim, decidir, então vamos planejar, vamos colocar em prática, né? Eu acho que é isso que acontece com quase todo mundo. Exatamente. É até bom porque a pessoa passa a trabalhar já sabendo do porquê. Por exemplo, quando eu estava ali, às vezes, tendo que fazer um serviço extra, algo do tipo, eu já fazia sabendo que aquilo ali vai me deixar mais próximo do meu objetivo. Então, eu acho bem importante, né, essa parte da decisão, né, a tomada de decisão, porque automaticamente vai te levar aí nas atitudes, até chegar ao seu objetivo, no caso. Exatamente. E aí vocês chegaram em João Pessoa. Veio você, sua esposa e um filho, né? Duas meninas e uma Duas meninas. cachorrinha. Então veio a família toda. Vocês em João Todas. Pessoa. Como que Sim. foi esse processo de conhecer a cidade e a adaptação nessa nova cidade? Bom, a questão de adaptação, vou começar pela adaptação. Para a gente foi bem tranquilo. Eu sei que existe essa barreira, né, para muita gente, porém, eu defini o seguinte: eu conversei com a minha esposa o seguinte: nós estamos indo para um outro estado, então somos nós que temos que nos adaptar à cultura deles. Então, eu meio que quebrei essa barreira que muita gente tem, porque às vezes você vai para um outro estado, é igual você falou, é Brasil. Porém, a cultura é totalmente diferente, a forma das pessoas falarem é diferente, o sotaque é diferente, você já deve ter Aham. percebido muito isso daí. Então, eu coloquei na minha cabeça isso, sabe? Que eu estava indo para me adaptar. Então, fui totalmente aberto em relação à cultura, né? Antes de eu ir, eu já conhecia o mapa de João Pessoa. Então, por exemplo, os bairros eu já sabia exatamente aonde que ficava, todos os bairros e aonde exatamente eu queria morar. Então, porque eu escolhi um local mais centralizado, né, que é ali o bairro de Bancários, né, no caso foi Jardim Cidade Universitária, mas era duas ruas de Bancários, tanto que o pessoal lá mesmo chamava de Bancários. Por que que eu escolhi esse bairro? Pela questão de ter tudo o que eu precisava próximo, né? Porque tem Mangabeira ali próximo, então essa questão de comércio, enfim, tudo que a gente ia precisar de início tinha muito próximo, então essa logística para mim foi perfeita. Eu estava com alguns planejamentos também de iniciar um negócio lá, então eu já escolhi um local específico que me ajudasse nessa logística de deslocamento. Eu não queria estar nem numa ponta nem em outra ponta. Eu gostaria de fato estar naquele bairro ali. Então foi algo escolhido antes de ir para João Pessoa.
Uhum. Mas assim, eu acredito que a gente tem toda uma teoria que a gente pesquisa muito quando a gente vai mudar para a cidade, né? A gente vê, a gente assiste muitas pessoas que moram na cidade, a gente pergunta também. Eu entrava nas redes sociais e perguntava para muitas pessoas que moravam em João Pessoa como é que era, né? Os bairros, enfim. Mas quando você chega, eu acho que algumas coisas da sua percepção mudam, né? Porque uma coisa é uma teoria, outra coisa é você estar lá vivenciando na prática. Você pegou, você, sua esposa, suas filhas vivenciaram alguma questão que você achava que era de um jeito, aí quando você chegou na prática, já teria que contornar, não era bem desse jeito que você achou. Realmente, quando você vai ali estar na prática, né, visualizando a cidade em si, nem tudo são flores, né? Nem tudo são praias, mas assim, a gente de fato teve sim uma percepção desde do saneamento básico ali, até mesmo a questão do as ruas em si, né, são bem diferentes. Eu também pude ter a oportunidade de andar em alguns bairros no qual não existe uma infraestrutura que a gente dispõe aqui no DF, né, apesar de ter algumas cidades, né, que algumas cidades o pessoal chama de região administrativa aqui, que apesar de serem mais carentes, elas têm uma infraestrutura muito boa, né? E aí eu tive sim esse choque de realidade em relação à infraestrutura de alguns locais, não é todos, mas assim, não foi algo que veio a me preocupar, porém, foi algo que me deixou consciente do seguinte: se eu fosse, por exemplo, procurar um local para comprar uma casa, um imóvel, algo do tipo, então eu teria que pensar muito bem qual seria esse bairro, porque a diferença de aluguel de um local para o outro é gritante. Então, um bairro para o outro é muita diferença. Então, tudo isso, por que da diferença? Então, tem coisa que você precisa ou perguntar para alguém que já está por aí. Enfim, você precisa tentar saber o máximo de coisa possível para chegar lá e não se arrepender. Por isso que é importante aí o seu canal aí trazendo as experiências, né, das pessoas que, tanto os que foram, quanto o meu caso, que é um pouco diferente, eu fui, mas eu acabei retornando, né? Não foi Uhum. algo que me deixa chateado, muito pelo contrário, depois eu vou compartilhar com vocês, né, o porquê e tal. Mas eu acho bem importante vocês serem curiosos, sejam curiosos. Eu sei que às vezes tem gente que, eu tenho vergonha. Chega no Instagram, pergunta, chama a pessoa, tenta tirar o máximo de informação possível, porque isso vai te ajudar muito, né, na questão do, quando você for, né, você vai ter uma adaptação muito rápida, porque você já tem uma noção do que você vai encontrar lá na prática, né? É porque a gente vê muita divulgação, no nosso caso, que a gente, né, veio para João Pessoa e tal, mas de outros lugares, até a questão de mudança de país, tem muitos vídeos mostrando a parte boa, a parte feliz, a parte de Hum. conquistas, que isso pode acontecer realmente, assim. Só que nem, não existe, gente. Eu acho que nem país de primeiro mundo existe aquela perfeição, assim, sabe? Vão ter as mazelas, vão ter essa questão de infraestrutura, sabe? Então, é você não ir romantizando que aquilo ali vai ser perfeito, que aquela cidade ou aquele local é perfeito, porque não é, sabe? Dificilmente você vai encontrar um local perfeito, assim, sabe? Não, você não vai encontrar um local perfeito. Não Então vai. é você pensar justamente nisso, é você estar preparado, porque tem muito esse pensamento das pessoas que mudam para o litoral, né, Rodrigo, que vê a praia, ai, que qualidade de vida, prática de esporte e tal, mas não é só praia, sabe? Tem toda uma cidade enorme aí, capitais com cidades enormes aí, sabe? São esses quesitos que você vai ter que ter consciência quando você muda para cidade, para uma cidade nova, né? É que você ir com um olhar crítico, porque tem diferença entre o olhar do turista, que a gente fala muito, e o olhar de quem vai morar, né? São coisas bem distintas, né? Então, acho que é isso que muitas pessoas também que acompanham o nosso canal, elas comentam, né? Que aqui foi para uma cidade, para outra, para uma pessoa, para enfim, e que tinha uma percepção e quando chegou lá era outra. Realmente, você não pode ir com os olhos de rede social, né? Isso você não Exatamente. pode. Você tem pontos positivos e pontos negativos, né? E a questão do empreendedorismo, você me contou no início que era uma opção que você teria, né? O fato de empreender. Bom, sobre o empreendedorismo, eu já trabalho aqui no DF, né? Eu já tenho o meu negócio, sou formado em educação física. Eu trabalho, a minha especialidade hoje é futebol, eu trabalho com escolinha de futebol. Então, até vou deixar isso como uma sacada aí para as pessoas, que é o seguinte, no meu caso, eu deixei as minhas escolinhas aqui rodando, no qual a minha esposa cuida até hoje da parte administrativa,
né, tudo gerenciamento pelo sistema, coisa e tal. E aí eu consegui uma pessoa, coloquei como meu sócio para poder executar a parte prática aqui. Então, mesmo eu estando em João Pessoa, eu tinha essa renda passiva, né? Mesmo estando morando aí, então eu recebia 50% do fechamento aqui. Porém, eu já tinha essa visão de abrir, talvez, poderia não ser voltada ao futebol em João Pessoa, mas eu tinha alguns projetos engatilhados. Um deles que eu tinha feito já toda uma organização de levantamento de material público e tal. Talvez eu abrisse um funcional na praia, não sei exatamente, mas eu estava muito aberto a oportunidades. E aí eu passei a estudar isso, né? Passei a observar quais seriam os pontos legais, como que seria a questão do público, se você vai ter procura ou não. Enfim, eu não estava só me divertindo, não. Apesar do lugar ser muito bom, eu estava muito curioso e estava, né, já vendo bastante possibilidades. E aí eu também tenho um pequeno negócio no ramo de higienização de estofados também. Então, foi o que eu tive o start mais rápido. Eu consegui fazer vários serviços aí. Eu acho que, né, só para poder resumir, na verdade, eu estava com um sentimento que talvez eu voltaria. Então, acho que se eu tivesse ido um pouco mais a fundo, talvez eu não voltasse, porque eu estaria muito envolvido em projetos aí, não vou mentir, tá? Uhum. Então, mas porque eu já me organizei para isso. Basicamente foi o que eu fiz. Comentou um ponto muito interessante, que você acha que já estava com um sentimento que retornaria. Você descobriu esse sentimento quando, em que momento? Ou foi quando você retornou? Lá em João Pessoa ainda você descobriu que, cara, eu acho que eu não vou ficar aqui, assim. Quando que foi que você teve essa noção? Olha, o start foi exatamente no dia do aniversário da minha filha, né? Meus pais, eles foram nos visitar lá e aí eles, né, ficaram no aniversário. Foi um aniversário que eu considero ele como muito triste, porque não, assim, triste, mas eu acho importante frisar que é normal quando você está num local onde você não conhece pessoas, porque, gente, olha só, nós não conhecíamos ninguém, tá? Então, acho importante deixar bem claro. Então, assim, nós fizemos esse aniversário lá no condomínio mesmo, só que, assim, não conhecíamos ninguém. Então, foi algo muito, eu achei muito solitário, né? Apesar que meus pais foram, coisa e tal, mas eu percebi no olhar da minha filha que talvez o que eu estava fazendo em relação à criação delas está longe dos avós, principalmente, que elas são muito apegadas. Eu passei a. Depois daquele dia, foi o start eu passei a pensar, cara, será se o que eu estou fazendo é o ideal? Porque será se eu posso, né, ter esse poder de tirar, né, essa convivência que elas sempre tiveram muito próxima da família? Então, a partir desse momento, eu trouxe só para mim esse sentimento. Eu não externei, eu fui externar um pouco depois, né? Conversei com a minha esposa e ela teve também o mesmo sentimento de que talvez, né, apesar de tudo, talvez não era a melhor decisão para a gente naquele momento, né? Então, elas sentiam muita falta mesmo dos avós. Vou até abrir para vocês que eu nunca vi meu pai chorando. Toda vez que ele ligava para a gente, ele chorava, ele estava muito triste. Pessoas próximas a mim falavam, Rodrigo, olha, eu nunca vi seu pai chorar e, infelizmente, ele está muito triste, sabe? Então, assim, eu sei que para algumas pessoas pode parecer, Rodrigo, mas isso é algo simples de superar, mas é algo individual. No nosso caso, teve um peso muito grande. Então, essa foi a principal decisão, né, essa foi a principal motivo que nos fez, né, decidir retornar, e tem mais um Olha só, minha motivo, esposa, ela tem uma doença autoimune, né? Então, assim, ela faz todo o acompanhamento aqui no DF, lá no hospital de base. Lá tem Que é uma, especialistas só para quem não conhece, é uma rede pública de Brasília, né? rede pública de Brasília, no qual várias pessoas de vários estados, né, acabam utilizando, porque de fato tem profissionais muito bons Isso para é áreas referência. específicas, muita referência. Então, eu já sabia dessa questão, né, dela talvez a gente ter que enfrentar uma dificuldade com relação a esse suporte que ela já tinha aqui, porque a gente tem um suporte muito bom relacionado a isso. Então, quando a gente chegou em João Pessoa, nós fomos procurar, né, as oportunidades de como que faz, como todo o processo, como que faz para poder ela ter o mesmo tratamento. Eu sei que, lógico, não seria o mesmo, mas para que ela pudesse ter um suporte bom
relacionado a isso. No caso, ela utiliza medicamento de farmácia de alto custo, então nós tivemos que correr atrás de cadastro, todo aquele processo. Só que assim, a gente enfrentou uma barreira muito grande com coisas que, gente, eu vou falar para vocês, você só vai perceber quando você de fato está em outro estado. Coisa que para mim aqui era muito simples, né? O acesso, eu tive a dificuldade, tá? Mas acabou que foi importante esse retorno, até porque quando a gente retornou, ela fez alguns exames no qual foi constatado, né, que se ela, porque lá a gente ainda não, ela não estava tendo acompanhamento, a gente estava naquele processo de busca de medicamento, essas coisas, para só depois conseguir um acompanhamento de um médico, né, que ainda ia ter que procurar um especialista, né, no problema dela, que já é outro processo. Então, foi muito importante para a gente esse retorno, porque depois que a gente retornou, ela fez alguns exames e foi constatado que se ela não tivesse retornado, ela fez um procedimentozinho aqui, talvez ela poderia não, né, não ter sobrevivido até, foi algo muito Caramba. sério. Então, por isso que eu acho importante, gente, que quando você quer fazer algo, cara, independente de críticas, sei lá, eu fui criticado também, né? Lógico, porque tem gente, já teve gente da nossa família que falou, mas já desistiu, coisa e tal. Mas eu tenho isso muito consciente na minha cabeça. Quando eu vou fazer algo, eu faço. Eu me organizo para isso, mas faço. Então, foi a partir desses dois motivos principais que nos fizeram aí tomar a decisão de retornar para nossa cidade natal. Eu acho que é uma coisa que a gente que faz, sabe? Porque tem muita gente que pensa, né? Que sonha e fica só no sonho, só no pensar. E tem as pessoas que executam, que sonham e faz, né? Fazem o que estão sonhando. E eu acho que tem muito isso, né? Quem faz sofre muita crítica. Primeiro, por que que você está fazendo? Por que você Uhum. está fazendo isso? Por que você não fica? Por que você não fica nesse comodismo? Porque você vai. E quando você faz e ver que, cara, minha vida vai tomar outro rumo. Eu fiz, mas eu quero outro rumo. Aí vem essas pessoas novamente, mas eu te falei, né? Eu falei pra você. Então, quem muda de cidade tem que trabalhar muito com isso também, né? Com a opinião das pessoas, aquelas pessoas que falam, né? Eu acho que vocês tiveram que trabalhar. Eu acho não, você acabou de antecipar que vocês tiveram que trabalhar muito com isso, né? Com certeza, a gente sofreu, né, críticas, principalmente de pessoas próximas, tá? Não se assustem que é normal. As pessoas mais próximas geralmente são as que mais vão te desanimar. Então, antes da gente vir, eu conversei com a minha esposa para a gente não abrir para muitas pessoas, né? Porque assim, gente, olha só, você vai receber muita crítica, muita opinião, vai, mas eu passei a filtrar o que que eu achava interessante tirar daquilo. Não, não leve tudo, porque se você for levar tudo ao pé da letra, tinha gente que falava, cara, mas você está extremamente tranquilo aqui, cara, você tem onde trabalhar, o seu negócio está rodando. Tipo assim, você não tinha motivo para poder mudar, né? Mas era algo que a gente de fato queria. Então, cara, eu posso falar para vocês com total tranquilidade que foi algo que me ajudou muito, por mais que possa parecer tão simples para algumas pessoas, né? Ah, mudar de estado ou de país, tem gente que acha muito simples, mas para mim não foi, foi uma decisão muito difícil e que hoje eu posso falar para vocês aqui que hoje eu me considero uma pessoa mais, eu considero que eu sou um pouco, bem mais assim confiante. Eu não era tão confiante antes, eu era uma pessoa muito insegura. Eu ficava, caraca, e se não der certo? Hoje, depois dessa boa experiência que eu tive de ir a João Pessoa, tem coisa que eu faço aqui que eu falo, cara, isso é moleza para quem foi de Brasília a João Pessoa de carro, com filho, com cachorro. Então, foi algo que, para mim, né, para minha família, foi muito positivo. Mesmo recebendo críticas de pessoas próximas, até amigos, enfim. Mas não foi algo né, que faz a gente mudar de opinião ou que né, desabilite o que a gente fez, né, esse processo de mudança. Cada um tem a tua experiência, cada um tem o seu propósito, né? Então, eu falo muito nessas entrevistas que eu estou fazendo com as pessoas que você muda muito. Você se deu uma oportunidade de você mudar características que você não gostava em você e que você se deu essa nova oportunidade, sabe? De trabalhar em cima dessas características. Então, você pode ficar na cidade, você pode retornar, você pode ir para outra cidade depois, mas o que você cresceu
sabe, de sentimento e até profissionalmente, sabe? Porque quando você muda de cidade, você tem uma outra percepção, porque Brasília, por exemplo, é uma cidade muito de concurso público, né? Então a gente é muito É, acostumada às pessoas falarem de concurso público. Aqui em João sim. Pessoa eu vejo que é muito do empreendedorismo, sabe? Então, até essas questões de percepções profissionais, pessoais, elas contribuem tanto para o teu crescimento que assim, não tem como falar que uma mudança ela não é válida, assim, sabe? Ela é super válida, assim, ela contribui muito para o seu desenvolvimento, assim, como pessoa, né? Hoje, essa questão de eu ter mais confiança para fazer as coisas, cara, parece que você se torna uma pessoa mais leve, tanto para você tomar uma decisão, quanto para você se planejar. Parece que tudo se torna muito mais simples, sabe? Então, é muito importante. Para a gente foi muito positivo essa mudança aí. Eu queria ter ficado um pouco mais, mas a gente acabou antecipando a nossa volta. E, Rodrigo, eu quero que você me fale agora sobre a questão de. E o seu processo de readaptação em Brasília? Teve alguma dificuldade? Enfim, como é que foi? Porque você chegou uma pessoa mudada, né? Sim, com certeza. Não só eu, mas até a minha esposa também, ela voltou com outra mentalidade, inclusive até a mãe dela comentou, nossa, mas você está muito diferente. Tipo assim, algumas coisas que talvez ela antigamente não falava, hoje ela fala, sabe? Enfim, a gente, de modo geral, voltou muito mudado com relação a isso, mas a nossa readaptação, ela foi muito rápida, porém, olha, gente, aqui no DF é complicado, parece que a vida é muito acelerada, então, tipo assim, eu tive esse choque, porque eu já tinha desacelerado quando eu estava em João Pessoa, porque por mais que seja uma capital, é diferente, pessoal. A qualidade de vida é diferente. Parece que a vida é um pouco mais devagar aí, sabe? Aqui as coisas são muito assim, ó, rápido, rápido, rápido. Então eu tive que, o primeiro mês, principalmente, foi um mês assim que eu tive que me readaptar. Eu tive que pegar alguns processos, né, do meu negócio mesmo que estava rodando aqui, que eu tive que avocar para mim novamente. Então, acabou que eu tive que resolver muito problema quando eu retornei. Então, eu tive que acelerar um pouco mais. Mas, só para, né, compartilhar com vocês aqui também, aproveitar, apesar de ter sido muito rápido, a gente acabou que essa volta nossa, a gente conseguiu conquistar algumas coisas que, engraçado, parece que depois que eu retornei, nesse um ano que vai completar, se eu não me engano, vai completar um ano agora que a gente retornou, eu consegui algumas conquistas, sabe, particulares que quando eu morava aqui eu não consegui numa vida, vamos dizer assim, e nesse retorno, por isso que acho que as pessoas vão falar, mas ele foi embora e tá feliz, sabe? Tipo, pode ser que, né, as pessoas até achem estranho, né? Mas assim, tudo é no tempo de Deus, não adianta a gente querer achar que é do nosso jeito, coisa e tal, não adianta. Então, eu achei importante sim, eu fui lá, fiz, entendeu? Eu tenho essa tranquilidade, eu sei o quanto me mudou, e eu sei o quanto, né, a gente tem sido abençoado com esse retorno, e foi importante. Então, eu espero que, né, o que eu estou compartilhando com vocês não seja algo que venha a desmotivar vocês. Façam, só que eu acho importante a questão de você se organizar para fazer. E também com a mente aberta, tá? É outra cultura, são outros costumes, a infraestrutura muito provavelmente é diferente. Então, assim, vá com a mente aberta, vá sabendo o que você quer fazer e vai e faz. Se for de ser, vai ser. Se não for, você vai retornar e de repente pode ser que a sua história seja um pouco parecida com a minha, de você retornar e conseguir algumas coisas em um ano que talvez você não conseguiu numa vida morando, né? Ou país que vocês irão, vai ter essa questão, essa burocracia, essa diferença da sua cidade anterior, sabe? Então, é para você estar preparado para isso também. Você tem que estar preparado para a questão cultural, para a questão dessa burocracia, sabe? Para a questão mesmo do sotaque, que você não vai ter o sotaque como a maioria tem, né? Lá em Brasília, a gente mora em Brasília, então a gente não vê, a gente acha que a gente não tem sotaque. Quando a gente muda de cidade, a gente percebe que a gente tem sotaque, né? Então Sim. é para todo mundo isso. Então são coisas que vocês têm que ponderar, que pontuar também quando vocês vão mudar de cidade, né? E Parece que algumas dificuldades que você encontra no Nordeste, cara, quando eu voltei para cá, eu voltei muito ligado, sabe? Eu falei, cara, eu tô dando mole. Quem mora aqui às vezes vai me entender. Você às vezes dorme. Vem gente de fora e toma uma vaga sua, ou às vezes consegue ter um sucesso maior que o seu, porque as pessoas que vêm de alguns lugares que enfrentam algumas dificuldades,
né, relacionado às vezes a um empreendimento, ou até mesmo falta de oportunidade, a pessoa vem com sangue no olho. Então eu voltei muito esperto, muito ligado a muita coisa. Eu acho que isso daí também tem sido um fator que me ajudou muito nessa questão desse 1 ano, eu ter conseguido alcançar metas, né, muito boas em apenas 1 ano, entendeu? Então, eu gostaria também de estar compartilhando com vocês aí essa. É a mudança, né, ô Rodrigo? A mudança mudando você, né? É uma experiência que eu acredito que você considera que tinha que ter passado, até para você modificar o seu pensamento, né? Isso que é interessante. E para finalizar, eu quero que você compartilhe assim com as pessoas que viveram uma história parecida com a tua, ou estão nesse processo assim, que estão na cidade, mas viram que aquela cidade não é para eles. Ou que, não sei, que querem retornar, ou que querem viver outra experiência. Eu acho que o seu relato, o seu conselho, eu acho que vai ser interessante assim para essas pessoas. O que que você diria assim? Toda a questão do que você viveu, da sua experiência, o que você externaria para essas pessoas que estão vivendo algo parecido? Bom, pessoal, primeiramente, vocês precisam entender que é importante fazer. Se você quer, faça, né? Igual eu falei, se organize, mas faça. Tenha a tranquilidade que o que você quer, se for de ser, vai ser, tá? Não deixe com que pessoas que não conhecem a tua história, não sabem do teu dia a dia, que elas tenham um poder de opinião muito grande na tua vida, porque às vezes uma opinião negativa, ela acaba sendo muito mais pesada do que 10 positivas, né? Então, eu gostaria de deixar para vocês exatamente isso. Se é para fazer, faça. Se for para voltar, volte, mas tenha consciência de que tudo que você vai fazer vai ser algo válido na vida de vocês. Então, eu posso, como experiência própria, eu poderia estar aqui triste, chateado. Nossa, eu voltei, porque eu sinto falta de uma pessoa, não vou mentir. Então, assim, eu poderia estar aqui, né, talvez trazendo um relato triste de alguém que foi e teoricamente não deu certo, né? Se você quer fazer, faça. Se organize para isso, mas faça. Não tenha o arrependimento de algo que você gostaria de fazer e não fique vivendo a vida dos outros, sabe? Tipo, ficar acompanhando só quem fez. E você quer fazer? Por que não? Sabe? Então, eu gostaria de deixar como principal, né, isso daí. Mesmo que a sua experiência, de repente, não seja positiva, porque assim, ó, as histórias positivas, infelizmente, elas são minoria, tá? Eu peguei muito relato de muita gente que foi e não deu certo, infelizmente. Mas o que acaba chegando para a gente, na maioria das vezes, são histórias boas e positivas. Só que você tem que entender, cada um tem um estilo de vida, cada um tem uma profissão. Então, às vezes, aquele youtuber que você acompanha, você não sabe, mas ele tem uma renda passiva, ou ele trabalha em home office. Então, pegue como motivação, né, ele ter conseguido vencer aí João Pessoa em outro estado, coisa e tal. Mas não esqueça, a sua história é diferente. Então, passe a ser um pouco mais crítico com isso. Então, é o que eu quero deixar para vocês. Não deixe de fazer, pegue as partes positivas, negativas, para que você possa tomar a decisão da melhor forma possível. É isso, Rodrigo. Cada um tem a sua história, né? O que acontece com outra pessoa pode não acontecer com você, o que acontece com você pode não acontecer com outra pessoa. E aí você viver, você ter a sua vivência, né? Você não se basear pela vivência de uma outra pessoa. Porque eu acho que é só a pessoa que sabe o quão ela está interessada, o quão ela quer arriscar naquilo, ou o quão quer priorizar uma outra coisa. Assim, são as suas prioridades. Sabe, eu acho que é uma questão mesmo de se avaliar, assim, né? O que que eu priorizo, o que que eu vou priorizar, se eu quero permanecer aqui, se eu não quero permanecer, se eu quero arriscar, se eu não quero, então são decisões individuais, sabe? E eu acredito que é você sentar com a tua família, enfim, ou se você é sozinho, né, solteiro, né, você com você mesmo e avaliar, né, o que que você quer viver. Qual que vai ser a sua história? Rodrigo, eu agradeço muito a sua participação aqui no canal Só Faz e por você compartilhar a sua história aqui com a gente. Passou rápido, né? Não sei nem quantos minutos vai ser de vídeo, mas foi bem rápido. Não dá para a gente compartilhar
tudo, mas eu acredito que de modo resumido eu consegui passar exatamente o que eu precisava passar aí para vocês que acompanham. Eu agradeço demais pelo convite. E você, aí de casa, que você está assistindo de casa, do trabalho, de uma viagem, enfim, não sei de onde você está assistindo esse vídeo, mas que você está assistindo, se você tem uma história parecida, se você tem um desejo de mudar, se você já mudou, se você está passando por um processo de adaptação fácil ou complicado, compartilhe aí nos comentários, hein? Quem sabe você não é o próximo entrevistado aqui do Sofás?